Olá a todos e todas, hoje estaremos dando início à apresentação do trabalho intitulado Filme Bionanocompósito Eco-Friendly de nanofibras de celulose bacteriana e óxido de grafeno reduzido como embalagem multifuncional. Coordenado pela professora doutora Lucicléia Barros de Vasconcelos, o projeto faz parte da tese de doutorado do aluno Kelvin Miranda, que aqui vos realizará a apresentação. O projeto em si faz parte também da chamada CNPq Universal dos grupos emergentes referente ao ano de 2021. Fatores motivacionais a essa pesquisa foram as gerações dos resíduos orgânicos e sólidos. Quando falamos de resíduos orgânicos, estamos falando ali dos materiais alimentícios, como verduras, frutas folhosas, pedaços, né, de alimentos que acabam sendo descartados em grandes volumes nos aterros sanitários. Na última quantificação, mais de 42% da produção total de alimentos corresponde aos resíduos orgânicos. Desculpa. Já os resíduos sólidos, né, em 2023 foi contabilizado aproximadamente 81 milhões de toneladas geradas de resíduos sólidos, onde apenas 7% são recuperadas. Quando falamos de recuperação, estamos falando ali de reciclagem, tá? E além disso, dentro desses 81 milhões, aproximadamente entre 20 e 25% corresponde às embalagens. E estamos falando de embalagens de ordem sintética, ou seja, não biodegradável, tá? Principalmente não biodegradável, e outros tipos de embalagens que poderiam ter algum outro tipo de funcionalidade. Apenas 7% são recuperadas, ou seja, falamos aqui nesse caso das reciclagens, tá? Por exemplo, e os restantes são descartados. E quando relacionamos a produção anual por habitante, estamos falando que cada habitante gera por ano aproximadamente 382 quilos de resíduos sólidos, e é o extremo agravante, né, e motivação para esta pesquisa. Com isso, o objetivo do trabalho foi desenvolver uma embalagem sustentável, utilizando materiais de reforço e melhoradores de propriedades e características, utilizando fontes renováveis, como resíduos agroindustriais de frutas tropicais da região amazônica. Bom, a pesquisa foi realizada em 3 etapas. Nesta primeira etapa, utilizamos como resíduos da graviola e genipapo cascas, sementes, talos, materiais fibrosos oriundos da indústria de alimentos. Colocamos em um meio fermentativo de bactérias e leveduras ao longo de 15 dias. Durante o processo fermentativo é formada uma massa celulósica. Essa massa celulósica, na imagem B, ela nos mostra sendo esse material de reforço que estamos objetivando. Com isso, precisamos realizar processos de purificação, que é matar os micro-organismos, retirar agentes orgânicos que estejam adsorvidos nessa membrana, e além disso, realizar etapas de branqueamento, para que a gente tire todos os fatores de coloração. Em seguida, levamos para a elaboração de uma suspensão dessas fibras, para que elas não fiquem muito aglomeradas e a gente consiga utilizar o máximo da sua ação como agente de reforço. E foi possível observar que tanto a graviola como o genipapo, os resíduos, foram potencialmente positivas e excelentes produtoras de celulose bacteriana. Na segunda etapa, obtivemos o segundo agente de reforço através de uma doação, tá? Da ADP Clean Limitada, a qual se trata de uma suspensão de carbono amorfo, o qual utilizou a casca da árvore eucalipto dentro de um processo eletroquímico. E quando a gente fala de eletroquímico, por exemplo, é o processo de formação de uma pilha, utilizando energia elétrica, né, e utilizando ali agentes reativos para promover oxidações no material carbônico de origem vegetal. E podemos observar que esse material carbônico aqui, em suspensão, ele tem um perfil visual nanotecnológico. Mas como assim visual? Avaliando o efeito Tyndall, que é o efeito do feixe de laser, conseguimos observar poucos desvios, né, desse laser, mas não é possível observar a olho nu a presença de partículas. Então, conseguimos propor a existência de nanoestruturas que garantem que o feixe não sofra desvios na sua linearidade.
Caracterizamos quanto à sua morfologia, onde constatamos a obtenção de nanopartículas, ou seja, com nanopartículas com diâmetro médio menores do que 100 nanômetros, tá? Quando falamos de nanopartícula, estamos correlacionando a ideia de 1 metro dividido por 1 bilhão, e aí nós temos uma estrutura nanométrica. Além disso, avaliamos o teste de toxicologia, a toxicidade desse material, já que é uma proposta para embalagem de alimentos, seguido de acordo à liberação do Comitê de Ética, utilizamos o zebrafish como um animal indicador. E observamos que esse material ele é atóxico e não compromete a mobilidade do animal. Então, nesse caso, é possível utilizar dentro do processo de embalagem para alimentos. Além disso, traz uma característica a mais, que é o poder de condutividade elétrica. E esse material, sendo um poder condutivo, podemos utilizar como mais uma funcionalidade para as embalagens de alimentos. Na terceira e última etapa, observamos aqui a obtenção e formação do filme flexível. Quando falamos de filme flexível, é quando utilizamos as nanofibras de celulose bacteriana da etapa 1, a suspensão de carbono da etapa 2 e misturamos com duas matrizes poliméricas. Nós estamos falando de gelatina e álcool polivinílico, que é o PVA. Conseguimos observar que a incorporação desses bionanocompósitos aumentaram em mais de 50% para os filmes de gelatina, a transparência desse material dentro da propriedade óptica e mais de 65% da transparência para o PVA. Além disso, não é possível visualizar uma diferença colorimétrica a olho nu, pois o ΔE desse caso, deu inferior a 0,5. Então, apenas equipamentos especializados é que conseguem ver essa diferença. Além disso, é possível observar, dentro de uma escala microscópica, a formação das fibras, né, que foram envoltas, principalmente as macrofibras, que foram envoltas pelas matrizes poliméricas de gelatina e PVA, certo? Mas dentro de uma nanoestrutura, o equipamento não nos permitiu visualizar com maior especificidade. Nesta etapa da pesquisa, utilizamos as nanofibras de higiene produzidas com os resíduos de higiene papo, pois eles se tornaram mais eficientes e mais nanométricos e nanodispersos dentro da suspensão de celulose. Quando falamos das propriedades mecânicas características das embalagens, estamos falando aqui do poder de tração e deformação, como vocês podem observar nos dois vídeos, e observamos que, ao colocar a suspensão de carbono, tivemos reduções nas tensões mecânicas, ou seja, é a resistência ao puxar, ao tracionar, né, esse material de embalagem. Contudo, quando colocamos as fibras, as nanofibras de celulose bacteriana, conseguimos aumentar essa resistência à tração, porque elas têm essa relação entre si com o próprio material polimérico. Além disso, né, conseguimos reduzir um pouco da elasticidade, mas ela é maleável, né? Ela é flexível, consigo malear e flexibilizar ela, mas ela não tem uma grande deformação em relação à condição da matriz pura sem o bionanocompósito. Além disso, traz características quanto à permeabilidade ao vapor úmido, ao vapor de água, em que a capacidade do material em permitir a permeação do vapor do meio mais úmido para o meio de baixa umidade. Então, conseguimos observar que o carbono, assim como a celulose bacteriana, eles aumentaram esse nível de permeabilidade para a matriz de gelatina. Nesse caso, ela é uma matriz mais susceptível à aplicação em alimentos com baixo teor de umidade. Já na matriz de PVA, nós tivemos reduções ou poucas diferenças significativas, falando dentro de valores estatísticos, em que a incorporação de carbono reduziu essa permeabilidade, mas a incorporação da nanofibra de celulose trouxe um leve aumento dessa permeabilidade. O que é interessante é que a versatilidade do filme flexível de PVA é mais funcional para aplicação em diferentes alimentos. Nas considerações finais, trazemos um impacto ambiental como valorização dos resíduos agroindustriais, impacto tecnológico como o uso de material nanométrico de origem vegetal amorfo, melhorador de propriedades ópticas e estruturais, e impacto socioambiental através do desenvolvimento de embalagem sustentável e multifuncional, atóxica, sem geração de acúmulo orgânico, né, de resíduos.
Agradecemos à Universidade Federal do Ceará, à Embrapa Agroindústria Tropical pela parceria, ao CNPq pelo fomento e execução do projeto, aos parceiros aqui envolvidos de forma direta ao projeto CNPq e de forma indireta já de parcerias de longas datas, como a UEAP, a UFLA e o Instituto Federal da Bahia, Campus Salvador.